né? Mais uma aula aí, né? Especificamente a penúltima aula aí da, da UC de instalações de sistemas elétricos de potência, né? Famoso CEP com S, né? Deixa eu já compartilhar aqui. Beleza, ó, já tá até bem grandinha, né? Tá relativamente grande aqui nossa pasta que a gente vai montando, né, ao longo do tempo. Então, pessoal, relembrando aí, ó, a gente está na penúltima aula, né? Hoje a gente vai falar da atividade 2 da SAP 2, né? Ou seja, a gente já vai falar da última atividade, né? E já fazendo um disclaimer aqui, como essa aqui é a última aula, então eu vou finalizar a instrução, né, da última atividade. E na próxima aula, dia 4 aí do 10, a gente faz, tira dúvidas, né? Utiliza. O ideal é que toda disciplina, né, pelo menos, né, tenha uma quantidade de aulas em que dê para a gente discutir cada uma das atividades, seja ela atividade, né, formulários, manual, né, que vocês fazem relatório, ou um formulário, né? Ou fórum, que no caso aqui tem dois, né? E daí sobrar uma aula, né? Às vezes não é possível, né? Em função. Essa daqui já é possível em função por ela ter uma quantidade de horas bem grande aí dá para ter várias web-aulas aí, né? Então, o ideal é você ter uma aí de lambuja para você poder tirar a dúvida, né? Finalizar, aí vai dar tempo para vocês fazerem todas as atividades, né, que a gente finalizando hoje. Então vamos lá. Recapitulando aqui, ó. Aí essa aqui foi a última publicação que o monitor de vocês, o Kim, ó, só reforçando aqui. Aí eu pedi para o Kim em especial, né? Como a gente viu que tinha muitos materiais lá, né? Aí eu pedi para ele lançar a web aula, né? Com o nome da tarefa aqui, né? Tô testando aqui esse design aqui. Antigamente eu não fazia isso, né? Esse design aqui que ele serve para descrever, para mostrar para o aluno qual que é a aula específica para ele conseguir saber qual atividade que ele tem dúvida ali, né? Para ele ir mais rápido. E dessa vez eu pedi para ele colocar a pastinha de material complementar já em cima da web aula específica. Ó, por isso que eu pedi para ele deixar nomeado aqui a atividade 1 da SAP 2 e a descrição, que é o material complementar. Daí alguns já fizeram, inclusive, né? Aí relembrando, ó, tudo que a gente utilizou de subsídio para definir a atividade 1 da SAP 2, né, ó, aquela apresentação do fio partido, a manobra de chave fusível, né, a sequência, aquela apostilinha que eu falei das 5 regras de ouro, né, o modelo da análise preliminar de risco, né, lembrando que é um modelo genérico, às vezes, dependendo da quantidade de serviços que a terceirizada que presta serviço para a concessionária local, ela utiliza outros modelos, né? Aquela apresentação da manobra da chave fusível, né? De fechar. Esse aqui, ó, eu deixei a de abrir e a de fechar, para vocês linkarem com o vídeo que tem lá na outra aba lá de biblioteca, né? Do professor Ângelo, né? E eu peguei o print daquela foto do código aqui, ó, da chave, tá? Da GN12, né? Da chave fusível fica na rede. Então, eu pedi para o Kim deixar esse material disponível logo acima do vídeo. Já da aula de hoje, que é essa aqui, a última atividade, eu vou pedir para ele fazer o mesmo design, o material complementar em cima e o vídeo embaixo, todos com o mesmo, né, o mesmo rótulo aqui, para você já identificar
e não precisar lá em situação de aprendizagem igual daquela outra atividade, para você ser bem mais rápido aí. Então, vamos lá. Vamos na nossa pastinha. Ah, lembrando que eu já postei, né, o pessoal lá de Rio Verde, né, já me mandaram a postagem do momento presencial, né? Já coloquei lá na plataforma. Caso vocês venham algum problema, se eu não me engano, todos compareceram, né? Tiraram nota. Mas se você perceber, professor, igual foi na última UC, né? Ah, o meu nome não tá, se eu não me engano, acho que era de um aluno aí, do Maxwell. Ele fez a atividade, né? Ele compareceu, porém ele, né, não assinou e aí o professor lá na hora de dar as notas, né, ele entendeu que ele tinha faltado, né? Só que na última reunião quinzenal, né, a gente notou essa questão aí, e já fizemos já a correção. Tá bom? Olhem lá para ver se sua nota do momento presencial ela foi publicada corretamente, né? Daí você me avisa a unidade, que aí a gente faz a alteração necessária, tá bom? Ah, não esqueçam, viu, gente? Ó, são muitas atividades. Não esqueça. Quem ainda não postou o Fórum 1, o Fórum 2, que está aqui na aba Comunicação e as outras atividades, corre aí, tá bom? Não esqueça. Então vamos lá. Lembra daquele probleminha, ó? Folha de resposta atividade 1, SAP 1, folha de resposta de atividade 1, SAP 2. Lembra que eu falei para vocês fazerem a mudança aqui, ó, porque todas vêm com esse nome aqui, ó. Folha de resposta, atividade 1. Aí poderia confundir com a atividade 1 da SAP 1. Foi o que a gente comentou na aula passada. Já da atividade 2 não tem problema. Vamos lá, já vamos lá em situação de aprendizagem. Na pastinha da SAP 2, né? Vou baixar esse arquivo em específico. E deixa eu apagar aqui, né? Ó, acabei apagando da. Aí não adianta, né? Agora sim. Vamos lá, galera. Folha de resposta, atividade 2. Para a gente não fugir do padrão, eu vou até colocar a mesma nomenclatura, ó, underline SAP 2. Lembra que esse daqui, ó, é o descritivo, né? Deixa eu já abrir ele logo aqui. Esse é o descritivo, né? E essa daqui é a atividade 2 da SAP 2. Lembra da apresentação aquela apresentação modelo que eu mostrei na aula passada, né? Então aqui, ó, vamos lá, já vamos logo para o contexto. Então, ó, igual na atividade 1 da SAP 1, lembrando, a mesma historinha, ó, tem um checklist. Lá na atividade 1 da SAP 1, né? A gente tinha o checklist de verificação lá ele chama de ambiente virtual, é aquele vídeo em 3D, né, aquele passeio virtual naquela subestação, e lembrando, né, ela tem mais característica de subestação de um cliente industrial do que de uma cidade, mas ela serviu ao propósito aqui do checklist.
Aqui, pessoal, do mesmo jeito, né? O checklist, depois que. Lembra lá que na aula passada, vou até abrir aqui rapidão, ó. Foi até essa apresentação que eu mostrei para vocês, ó. Ela tá até como material extra. Lembra, ó? E aí eu mostrei um fluxo de trabalho aqui, ó. Esse daqui é para outros profissionais, né, que não tinham a posse da ordem de serviço, ou seja, não estavam a serviço, têm o conhecimento, têm a formação, a capacitação de eletricista, mas não tem a anuência, ou seja, a autorização da empresa, porque ele não, primeiro que ele não está de plantão, e segundo, mesmo que ele tivesse de plantão, ele não está com a OS, com a ordem de serviço, autorizando ele ir lá e fazer a intervenção, né, fazer a manutenção que foi requerida, né, em função da queda do cabo no solo aí, né, do cabo lá de média tensão, ou de baixa tensão, né. Aí até a gente veio nesse passo a passo aqui, comentou na aula passada, lembra? Então, o checklist, galera, eu vou até utilizar essa aqui como base, depois eu vou mostrar o. Porque aqui no caso, depois que você identificou, né? No caso, eram as causas, né? O que poderia ter causado, né? Alguns já até fizeram a tarefa daí, né? Eles mostraram ali soluções, soluções não, né? Do que poderia ter causado e qual que é a consequência, né? Até a gente falou, né? Para não você não tirar zero, né? A consequência, a mais clássica é o que? Eletrocução, né? Eletrocução, né? Dos BA1s, né? As pessoas inadvertidas aí, os transeuntes que passam aí na via, né? Então, o checklist, basicamente, ó, a rede de distribuição encontra-se eletricamente aterrada, né? Então, basicamente, você vai, né? Como não tem um passeio virtual no ou então até uma foto, um desenho aqui, fica difícil, né? Você verificar. Mas esse checklist é para você saber que, que itens tem que estar em conformidade para você dar andamento no processo de emenda do cabo e de tracionamento ou de instalação do cabo na rede elétrica, né? Do cabo que partiu aí, né? Às vezes uma galha, ou às vezes alguém tentou fazer o furto, né? Dos condutores e por aí vai, né? Um surto de energia, uma descarga atmosférica, por aí vai. Então, a rede de distribuição encontra-se eletricamente aterrada. Então, depois que você faz a emenda, né, você vai verificar, opa, né? Acho que eu vou pegar outra apresentação aqui, pessoal. Hum. Eu já vou abrir aqui a emenda do condutor, né, o processo de emenda e o processo de tracionamento ou retencionamento de um condutor na rede, né? Que foi o quê? Que foi feita a emenda dele, né? Lembrando que na apresentação da atividade anterior, né, a 1 da SAP 2, o condutor caiu. Então agora você vai ter que fazer o checklist, né, verificar se, né, se a emenda foi bem feita, se o retencionamento da rede ele foi feito, né? E se os itens, por exemplo, de segurança, né, uma rede nua, a cordoária de aterramento ela fica enterrada. Já numa rede compacta, ela fica aqui no alto, né? É o famoso mensageiro. Deixa eu até abrir uma norma que já fazia spoilers aí para as matérias aí de manutenção do CEP e de projeto do CEP aqui. Rapidão aqui, galera. Eu vou aproveitar aqui, vou sair das apresentações aqui, só ver se tem mais alguma tarefa aqui para
Instalação de aterramento. Não. São essas duas que eu vou colocar como material extra, tá bom? Para vocês elaborarem essa última tarefa aí. Tô só fazendo um checklist aqui, galera, de que são essas as apresentações. Deixa eu ver. Instalação de articulador em braço de iluminação. Ah, não, isso aqui é iluminação pública. Tá ok. É só manobra de chaves. Não, essas são as duas suficientes que vai dar subsídio para vocês. Instalar neutro, não precisa. É, é, beleza. Isso mesmo. Agora, deixa eu só abrir uma norma aqui, galera. Só ir na página aqui, na pasta de normas. Deixa eu pegar a 17, que é a rede compacta. Ah, tá aqui. Aqui, ó. A rede nua, né? A gente enxergando ela de lado aqui, ó. Pegar a CE1A aqui, ó. A rede nua, ó, como os cabos de fase eles estão alinhados, né? De lado a gente só enxerga como se fosse um cabo aqui, ó. Aí, deixa eu abrir a 06 aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é um exemplo, essa aqui é uma rede normal, né? A gente enxergando ela de frente aqui, ó, da visão desse eletricista aqui, ó, nós veríamos fase A, né? Fase B, fase C. Essa daqui é a arquitetura da rede normal, ó, 70 centímetros entre a fase do meio e a mais próxima da do meio. E, olha, 7 vezes 2, 14, né? 1,40 m entre a do meio e a mais longe da do meio. Se a gente, nessa visão aqui, ó, como eles estão alinhados, nós veríamos uma só, né? Como se fosse uma, mas são três cabos. Já a rede compacta, ó, se a gente enxergar nessa mesma visão, é essa imagem aqui, ó. A gente olhando de frente aqui, a gente tem fase A, por exemplo, vamos supor que esse lado onde o eletricista está é o lado da rua. Então, a fase A é esse cabo aqui, ó. A B é essa que está mais próxima do chão, né, que está nesse braço aqui, é o braço chamado braço antibalanço. E essa daqui que está para o lado da calçada é a fase C. Então, as três fases, elas estão muito próximas porque esse cabo aqui ele é protegido. O motivo dessa rede convencional, ó, ter a distância de 70 centímetros e o outro de 1,40 m é porque o cabo é nu. A abrangência do campo eletromagnético é maior. Já a da rede compacta, não. Como o cabo é protegido, é um termoplástico bem duro, né, um polímero e bem duro, ele limita, né, igual as coberturas, né, lá do pessoal de linha viva, ele limita a abrangência do campo eletromagnético. Tanto é que a rede 13,8, a distância entre uma fase e outra, aqui no cavalo marinho, que o pessoal chama, né, o espaçador losangular, ele é de 40 centímetros entre a fase A e B, ó, nos lados do losango aqui, ó, 40 centímetros. E aqui em cima, ó, nesse prensa-cabo desse braço, é chamado de braço L, nós temos a cordoária de terra. Nesse tipo aqui de instalação, a cordoária de terra ela fica aqui no ar, né? E nesse tipo aqui da normal, ela fica enterrada.
obviamente, né, infelizmente, né, quando da instalação, por exemplo, se a gente tem 40 quilômetros aí de rede, por exemplo, nós temos 40 quilômetros da fase A, 40 da fase B e 40 da fase C, ok? E o ideal seria ter mais 40 quilômetros enterrado. Só que o problema de uma rede enterrada é que ela está enterrada, ela está oculta. Precisaria você ter visão de raio-x para você fazer uma inspeção visual, né? Pensando não só nisso, mas principalmente na praticidade, né, da gente diminuir a poda, né? Por exemplo, imagina, ó, a gente tem por volta de 2,40 m aqui, ó. Não, 2,10 m dá 21, né? 7 vezes 3, 21. Então, esse aqui aí tem 2,40 m, 2,10 m, deixa eu ver, mais 10 centímetros desse lado. Dá uns 2,30 m mais ou menos. A poda de árvore aqui, ó, vai ser gigantesca, né? Vai ser por volta um pouco maior do que o que daria esse diâmetro aqui, né? Até 2,30 m. Já na rede compacta, ó, você pode fazer uma poda bem, né, bem pontual aqui, ó, uma circunferência aqui em volta, porque esse losango aqui, os lados dele aqui, ó, são de 40 centímetros aqui, né? E a distância dá um pouco mais que 40 centímetros da fase para a cordoária de terra, que nesse caso, nessa rede aqui, eles não chamam de, ele é um aterramento, né? Só que eles chamam de cordoária mensageira, é o cabo mensageiro, tá? Tanto para aqui na média tensão, aí depois ele conecta lá com a baixa tensão, né? Vai conectar com o X0 lá, né? Que é a baixa tensão do transformador, que por sua vez vai estar enterrado na terra. Então todos eles vão se chamar mensageiro. Essa é a nomenclatura que eles criaram, mas saiba que é uma cordoária de terra. Então a rede compacta ela é menor, né? As podas de árvore elas vão ser bem menos agressivas, né? E também, né, o maior motivo é a abrangência do campo eletromagnético que pode induzir tensão e, consequentemente, né, provocar curto-circuito, provocar eletrocução aí em terceiros, né, nos transeuntes aí, ou seja, né, nas pessoas aí e no patrimônio, né? Então, você tem que verificar se o tanto a conexão do terra, geralmente, ó, deixa eu pegar uma rede que está montada. Deixa eu pegar aqui com um transformador. A cordoária de terra aqui, galera. Ó, geralmente na rede de distribuição, deixa eu pegar aqui. Isso aqui são estruturas especiais. Porque na NTC 05 é que. Esse aqui é um religador. É um banco de capacitor. Aqui, ó. Esse frame aqui, ele tá bom, ó. Isso aqui é um transformador aqui de uma rede, poderia ser uma rede urbana, rede rural. Você está vendo aqui o poste duplo T, aquele quadradinho, ó. Ele está desenhado em pontilhado azul aqui, ó. Daí a fase da média tensão, né, da 13,8, ela vem bem aqui na bucha. E aqui de lado nós temos o chamado para-raio de rede, que nada mais é que um supressor de surto. Daí você conecta a fase na parte de cima e na parte de baixo, como ele funciona como uma chave normalmente aberta, né? Ele só se torna normalmente fechado quando do surto, né? Essa parte de baixo aqui, ó, ela está interconectada com a cordoária de terra. Seja ela provinda da rede compacta aqui, ó, desse cabo que é o mensageiro. Inclusive, esse cabo aqui é o único cabo nu dessa rede compacta. Esses três aqui, os G-fase, são protegidos, eles são revestidos. Esse daqui não, ele é nu igual na rede nu aqui, tá? Então, galera, ó, ele é interligado aqui, ó, e conectado na malha de terra.
O ideal seria que essa malha de terra, no, sei lá, nos hipotéticos 40 quilômetros que eu falei aí, né? Esse cabo de terra está enterrado aqui, mas certeza é uma coisa que a gente não tem. Já numa rede compacta, você fazer inspeção visual, né? Se não tem acordo área de aterramento, com certeza ela não vai ser aprovada para entrar em operação, né? Lá na fase de comissionamento, que é o primeiro start que a gente faz aqui, né? Então. E é visível, né? A cor da área de terra, ela fica toda pelo lado de fora. Ah, professor, mas ela não tem que estar enterrada? Daí, estrategicamente, em alguns postes, ela vai descer e vai para, né, para a caixa de inspeção, né? Onde fica instalado a a haste tipo cantoneira, né? Ou aquela cilíndrica lá de 19 microns, né? Que é o banho de galvanização, né? Que na verdade ela não é de cobre. Ela é uma haste de aço, né? Com uma galvanização, né? Uma pintura, né? Vamos por assim dizer, né? Eletrostática em cima dessa cordoária aí, né? Ou da haste de aterramento. Então, por isso que nesse checklist aqui, ó, tá previsto, né? Aí, como não tem um passeio virtual ou uma foto dessa mostrando, né, é, como que a rede ficou, né? Então você vai supor, né, que você fez a análise preliminar de risco, fez os procedimentos. Eu vou mostrar aqui dois procedimentos aqui, um de emenda de cabos e outro de instalação, né, de retencionamento de cabos aqui que vocês podem utilizar para elaborar o relatório, tá? Então, ó, a rede de distribuição encontra-se eletricamente aterrada, você vai verificar. Se for rede nua, você já sabe qual que é o padrão. Se for rede compacta, você vai observar o mensageiro, o cabo lá mais alto. Então, se sim, você pega e coloca aqui. Deixa eu colocar o nosso famoso vermelho aqui, né? Então, sim, né? Existe sinalização de advertência, né? Quando você está fazendo lá, lembra que você é, tirou a chave de operação na atividade anterior, né? E agora você vai fazer a emenda do cabo. O cabo ele encontra-se desenergizado, né? Lembra lá 5 regras de ouro, né? E agora você vai retencionar esse cabo e fazer a emenda, se for necessário, né? Emendar, se não der, você vai instalar um cabo novo, né? Então, existe a sinalização de segurança, porque até então você está fazendo a manutenção, né? Sim, a presença de água, umidade excessiva, se você está continuando o serviço, quer dizer que não, né? Há risco de incêndio e explosão? Não, né? Você está utilizando EPIs? Com certeza. Se você já está executando a tarefa, se você não estiver utilizando, está fazendo errado, né? Agora, ó, os equipamentos e a infraestrutura aqui, ó, estado geral dos equipamentos de rede. Quando fala equipamento de rede, ele fala das ferragens. Deixa eu colocar de lado aqui, ó, que aí vai ficar mais interessante. Então, toda a rede aqui, seja ela nua, né, seja ela compacta, ela tem o quê? Uma lista de materiais. Então, você vai verificar se os materiais aqui, ó, no caso, vamos supor que é uma rede dessa daqui, é uma CE1A, né? Então, ela tem que ter o braço antibalanço, o espaçador losangular, o braço L, o conjunto completo, né, com estribo para segurar o espaçador losangular e o prensa-cabo. Esse prensa-cabo, ó, na parte de cima dele, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá vendo, ó? O mensageiro, né, a cor da área de terra, ela tá aqui em cima. Ó, aqui, ó, o prensa-cabo, ele tem espaço para você colocar dois cabos. Obviamente, nessa parte de baixo aqui, ó, que você vai prender o estribo que segura o espaçador losangular aqui, ó. E o outro é onde você passa o mensageiro. Você aperta aqui com essa arruela quadrada aqui. Então, você vai verificar, né? Vai fazer inspeção visual,
ver se a lista de material, né? Por exemplo, a cinta para poste seção circular, obviamente, se for um poste circular. Se for um poste duplo T, você utiliza eles chamam de parafuso agulha, ou parafuso passante, ou parafuso rosca dupla, né? Porque ele vai o quê? Ele vai transpassar a furação original, aí, a furação que tem, que já vem no poste duplo T lá. Então você vai falar, né? Se tá bom, muito bom, regular, né? Se tiver péssimo, aí, né, no relatório, obviamente, né, já vai pedir para fazer a troca, né? Então eu vou partir do pressuposto que estejam tudo ok. O estado geral das ligações, dos condutores, né? Se eles estão bem emendados, do aterramento, né, da rede, né? Por exemplo, esse do equipamento e da rede, você está executando o serviço, não tá? Então, provavelmente você fez o aterramento temporário. Então, para ver se o conjunto de aterramento temporário, o trado, o grampo que você coloca em cima do trado para fazer a interconexão, né, e a equipotencialização, né? Tá bom, ok. Estado do aterramento. Então, checagem geral e posicionamento dos equipamentos em campo. Verificar a conexão do condutor, então você vai colocando se está bom, se está muito bom, ó. Estado de interligação entre a conexão e o condutor, né? Já pegando um gancho com essa outra apresentação aqui, ó. Esse aqui é a tarefa de emenda. Sempre aquele procedimento padrão aqui, ó. Você tem o guincho portátil, né? Você tem os alicate não, o esticador, eles chamam de esticador americano para fazer o tracionamento do cabo. Você tem o alicate crimpador aí para utilizar o conjunto de emenda aí, geralmente, conjunto de emenda gourmet, né? O mais ideal aí é o com coxim metálico, né? Que ele é um canudo metálico que vocês vão ver aqui. Ou então você fazer a emenda, né, improvisada e a charrua. Ó, um exemplo, ó, de um cabo que está aqui caído na rede, né? Ó, foi feita a emenda aqui, utilizou o coxim metálico. Então, ó, esse checklist é o passo a passo que você vai fazendo, né? Ou então, né, o encarregado, obviamente, ele vai acompanhando tudo, né? Ele, ó, o cidadão, ó, Dionobari da Silva, ele pegou, ó, cortou o cabo dos dois lados aqui, posicionou o coxim, né? Fez a limpeza aqui, ó, do conector, aplicou a crimpagem aqui, ó, em um lado do cabo, repetiu o processo, ó, do outro lado também, ó. Ele fez até, ó, a diminuição aqui, ó, para ele entrar no. Tá vendo? Ó, ele fez do outro lado, aí aqui, ó, ele vai fazer a emenda aqui, ó. Ele pegou a alma do cabo e passou no coxim aqui, ó. Ó, aplicou aqui, aí juntou o cabo. Esse processo aqui, né, acho que eu até comentei na aula anterior aqui, ó, o pessoal não utiliza mais, eles utilizariam aqui, no caso, né, um guindalto aí com cesto acoplado, né, eles não posicionam mais escadas assim em cima da rede, né, obviamente, lembra que eu falei esse cinto aqui, o abdominal ele não é mais utilizado. Obviamente, essa roupa aqui com a manga curta não é mais utilizado. Eu aproveitei esse, que é o que eu tenho aqui, né? É o cinto paraquedista, é a japona com a manga longa aqui. Ó, ele traciona de um lado, né, da via aqui, ó, o cabo, e traciona do outro lado aqui, ó. Tá vendo, ó? De um lado, com o esticador americano aqui, ó, ele traciona essa parte do cabo que foi arrebentado, e do outro lado, com outro esticador americano aqui, ó, e no meio aqui ele utiliza o guincho portátil, né? E aí ele vai fazendo o tracionamento
até essas duas pontas chegarem próximas para ele utilizar o alicate crimpador e terminar de executar a emenda aqui, ó. Então, verificação das condições em que ocorreu a queda do condutor, isso já foi feito, né, na aula passada lá, né? Se agora, né, se agora está regular, se está bom, se está ótimo. Então vamos pôr bom aqui. Os circuitos da rede, a fiação, né? Você vai verificar. Vai que esse cabo aqui arrebentou e o, como se diz, o cabo ele tem partes daqui. Lembra que eu falei que a cordoária, essa clássica aqui, ela tem 6 fios de alumínio e o fio do meio geralmente é o de aço, né? O alumínio com alma de aço aí, né? Então, vai que um desses fios aqui que compõe o cabo, né, de 7 fios, ele esteja arrebentado em outros pontos daí. Daí você vai olhar, ixi, deu PT, né? Deu perda total. Esse a gente vai estragar a emenda. Geralmente, quando você faz a emenda aqui, né, ele arrebenta em qualquer outro lado, menos na emenda aqui. Geralmente a emenda, seja ela feita com esse coxim metálico, seja ela feita, né, com a charrua lá, lembra que eu falei do que faz uma espécie de guarda-chuva, né? Aí você coloca as duas almas entrelaçadas aqui, aí os outros 6 fios você vai entrelaçando eles um em cima do outro, como se você estivesse fazendo uma emenda em circuitos prediais lá, né? Mas essa é improvisada, viu? Essa não é a oficial, não. Então você vai dar uma olhada, ó, se tá bom, tá regular, tá marrom, tá marromeno. O sistema de fixação do condutor ao conector, né? Eu fiz a rua, né? Então tá regular, né? Não é o ideal. Ah, não, utilizei coxim metálico, utilizei, né, o alicate crimpador. Não, então tá ótimo, ó, tá de boas. Ah, estado geral da estrutura que segura o condutor, né? Nessa daqui, né, é uma beco total aqui, né? Uma tipo B. Então, como é que tá essa beco total? Né? O poste, tá ok? É um poste de madeira, é aqueles poste antigo, é um poste seção circular aí, geralmente o seção circular de concreto armado, é, ele é o segundo mais resistente. O primeiro é o de madeira, acreditem, de madeira, apesar, né, dele não estar mais em uso, ele é bem mais resistente. O de concreto armado é o segundo. O piorzinho deles é o duplo T. Ele é ruim porque ele tem o formato retângulo, ele é um quadrado ali, basicamente, né? Então, nos vértices do quadrado, a tensão ela é maior. Por exemplo, se você levanta um poste num guindaste hidráulico e você, lá na hora que você está elevando ele, ele der uma batidinha em algum local e daí o concreto aqui, ele se desfazer e expor uma ferragem, esse poste já não serve mais para você instalar rede de energia nele. Infelizmente, ele pode estar bonzinho. Expôs a ferragem, ele já não presta mais. Ele vai prestar no máximo para fazer um stay, né? Ele vai servir de âncora. Então você vai olhando, ó, tá bom, tá regular, né? Qualidade do sistema de distribuição. Ó, essa é uma rede nua, né? Eu acho que daqui a um tempo, aí você até coloca a recomendação, né? O ideal é pegar essa rede nua, essa rede antiga, porque toda concessionária, né, inclusive a Equatorial, né, elas estão com um processo de atualização da rede elétrica. Então, eles vão em pontos que tem essa rede aqui, ó, a rede nua. Lembra que eu falei a desvantagem? As distâncias são muito grandes aqui, a poda é gigantesca, o cabo é nu, né? Então, né, assim, o ideal é você fazer a troca dela para uma rede compacta, que é essa rede aqui, ó. Lembra que eu mostrei agora há pouco aí, ó? O ideal é converter ela, né, desmontar
e fazer ela de uma rede nua, né? Essa daqui, né? Que tem cruzetas aqui, ó, tal, para uma rede compacta. É, verificar se há problemas entre o conector e o condutor. Você vai colocando, né? Se o serviço está bom, se está ótimo, se está regular, né? Checar se há oxidação no conector, né? Por isso que quando ele vai fazer a emenda aqui, ó, o pessoal utiliza essa escova aqui, ó, essa escova de aço aqui, ó, e aí até faz eles aplicam um graxa aqui, né, automotivo aqui, ó, que aí ela serve para proteger o condutor aí, tá? Fazer a limpeza aqui para tirar, chamam de escoras, né? Zinhabre, né? Vocês já perceberam em instalações elétricas residenciais, né, industriais aí, até dependendo do processo, tem uma empresa ali no que setor ali afastado Dona Iris, né, que eles fazem galvanização de peças, tipo assim, torneiras, né, e outros processos aí. E dependendo aí do processo lá, e eles utilizam também bastante o latão, né? O latão, por exemplo, em contato com a água e os minerais, ele fica aquele meio verde, né? Naquela parte que chama de azinhabrado aí, né? E dependendo da qualidade, se for aquelas torneiras mais baratas, né? Eles fazem um tratamento assim, bem, como se diz, bem porco. Mas se for aquelas torneiras mais caras, né? Aquelas torneiras de R$ 7.000, né? Que eles colocam naqueles condomínios de luxo, eles fazem um tratamento melhor, né? É, é quase que um processo de cromagem, né? Para impedir que a oxidação, né? Que a oxidação ela se forme, né? Mesmo utilizando lá no circuito de água lá. Então, todos esses procedimentos aqui, ó, eles estão sendo checados aqui, né? Então, tá ótimo, não tem oxidação, né? Daí, você faz a assinatura aqui, né? Assinado, né? Fulano de tal, né? Número da sua matrícula, né? Geralmente, lembra que eu falei, a matrícula atualmente não é mais um número aleatório, né? Ela é o CPF, né? Do eletricista. Vou fazer aqui o registro antes que eu esqueça, galera. Última vez eu esqueci, tomei uma chamada. Eu vou deixar aqui uma estrutura aqui mais ou menos. Ó, isso aqui é a rede rural, ó. Foi até, ó, aqui, ó. O sistema de aterramento da rede convencional, ó. Aí, geralmente, lembra que eu falei que o poste com a qualidade ruim, ó, ele é bom serve para ancoragem. Essa ancoragem de rede com contraposte, que chama. Você pode ancorar ela tanto no chão, né, com uma chapa, né, aqui, ó, igual tá mostrando aqui, ó, com essa chapa aqui para stay, né? Como você pode utilizar um poste que ele já deu, né, não que perda total, mas ele não serve mais para comportar a rede de distribuição. Daí você coloca ele em ângulo aqui e liga ele. Geralmente em rede urbana você utiliza o contraposte, que aí ele tem uma altura aqui, ó, de 3 metros, ó, 3.000 milímetros, né? Aí vai dar 3 metros aqui, que se colocar o estaiamento no chão é crítico, já que é uma rede urbana, né? As pessoas simplesmente podem, tem vários casos aí, né? Que o pessoal em linha de transmissão aí com stay no chão, o pessoal já sobe na linha de transmissão, né? Imagina um stay, né?
daí é risco. Professor, então, por que que o pessoal coloca estaiamento na rede aqui? Por que que é necessário? Às vezes esse poste aqui, vamos supor, ele é um barra 300. O que quer dizer isso? Ele suporta 300 quilogramas de força de esforço vertical, né, que é para transformador, por exemplo, banco de capacitor, é, religador automático, e horizontal, que é o tracionamento dos cabos. Daí, às vezes, o projetista ele não coloca, né, ou ele coloca um de 300, aí ele tem que complementar com esse estaiamento. Se ele trocar esse de que suporta 300 por um de 600 ou um de 1000, ele não precisa colocar esse stay aqui. Ou ele coloca um poste com uma capacidade de carga mecânica maior, que aí não precisa utilizar o contraposte, ou então, se ele colocar um de carga mecânica menor, ele infelizmente vai ter que pôr esse contraposte. Fazer aqui o registro, galera. Beleza. Tá bom. Já está resolvido aqui. Vamos fechar aqui. E aqui, galera, é a mesma instrução, né, que a gente comentou aí na aula passada, né? Só que ela é dedicada ao quê? Ao recolocação, né? Ou, né? É recolocação. Eu ia falar recolocamento, já ia matar o português aqui, né? A recolocação né? O retracionamento ficou mais bonito, né? Ficou mais chique, né? O retracionamento aqui do cabo, né? Que foi partido. Esse passo a passo aqui, esse fluxo de trabalho, você pode colocar aqui tranquilamente, né? Tem esse daqui, ó. Vou fornecer para vocês esse daqui, ó, que eu peguei da concessionária anterior aí, ó. Substituir condutor. Então, ó, lembra? Introdução, você vai colocar aqui que você fez o checklist, né? Para o condutor recolocado na rede, né, depois da queda dele, né, do acidente que ocorreu. O objetivo, você vai descrever que realmente, né, você foi em campo e fizeram, né, todos os procedimentos operacionais padrões, né, os fundamentos técnicos, né, que norma que eu utilizei? NTD 04, não, NTD 06, né, que é essa aqui, ó. Norma técnica de distribuição A6, norma técnica de distribuição 17, né? Solução técnica, né? Aqui a solução técnica, basicamente, é esse documento aqui, ó, o POP 104, ó, substituir cabo. Daí, na solução técnica, você coloca, ó, receber a autorização do COD. Tá vendo que tá muito parecido com o anterior, né? Ó, o passo 2, estacionar o veículo. Ó, o passo 3, sinalizar com os cones e tal, né? Fazer inspeção, ó. Posicionar a escada no poste, comunicar o COD, subir no poste. Aqui, ó, no passo 13 é que começa a tarefa em si, ó. Desfazer, vocês podem colocar tanto esse documento com os pilares aqui, né, do procedimento, de quem que é a competência, quais os riscos de cada passo do procedimento e qual que é a solução, né, o controle, né, o controle do risco aqui. Você pode colocar ipsis literis isso aqui, ó, na parte aqui de solução técnica, né? Ou simplesmente colocar só esses passos aqui, ó. Passo 3, né, o passo 11, ó, desenergizar, que é um outro POP ou outra instrução técnica. Passo 12, né? Ó, procedimento 9, 10 e 11. Instalar o aterramento temporário conforme o caso, né? Já que você desenergizou a rede justamente para executar a manutenção, né? Então, a partir do 13 é que começa a tarefa. Então, na solução técnica, você coloca aqui, e equipamentos, professor? Equipamentos, lembra?
que a gente coloca a lona lá, ó. Lembra lá no início, quando a gente faz a proteção, né? A proteção, a zona controlada lá, né? Coloca os cones, daí a gente coloca em cima da lona que equipamentos que a gente vai utilizar, né? A gente vai utilizar, tem aqui, ó, serra, essas, para você serrar certinho ali o condutor, né? Ó, aqui, ó, né? Essa cegueta, né? Que o pessoal chama de cegueta, que essa parte de madeira, para você colocar o condutor em cima, na hora que você bate ali depois que você faz a emenda com coxim metálico, um conjunto de emenda, um alicate crimpador, um guincho portátil, dois esticador americano, o conjunto de cordas aqui para subir os equipamentos, o balde de lona aqui para você colocar os equipamentos do seu colega içar para você, alicate, né? Então, nessa parte aqui de equipamentos, você vai colocar o que que você utilizou para executar a tarefa, né, de emenda, né, e o retracionamento do cabo. Fiquem tranquilo, pessoal, que eu vou fornecer naqueles materiais, né, no procedimento que a gente está fazendo agora, né, dos materiais que vão dar subsídio para vocês conseguirem entregar a tarefa aí. Então, os métodos, né, e a conclusão, né, sobre o processo aí, né, de recolocação do cabo, né, do condutor que caiu ao solo aí e provavelmente deu um curto-circuito fase terra, tá bom? Então é isso, galera. Parar aqui o compartilhamento nosso aqui, né, e já logo mais aí, até amanhã, a partir das 13 horas já vai estar disponível para vocês essa web aula, né? E vocês já vão ter, né, subsídio suficiente para fazer todas as atividades. Lembrando que na próxima aula vai ser a última e vai ser aula de dúvidas, tá bom? Então tá, pessoal, fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula.